Esse vídeo está sendo patrocinado pela Dunkey Code, então se você tem interesse em fazer jogos, vai no primeiro link da descrição ou www.crieseusjogos.com. Oiê, eu sou o GuSelect e hoje eu vou falar sobre um joguinho que me trouxe a experiência profissional mais intensa da minha vida, até agora. Teve eu trabalhando que nem um maluco, projeto corrompendo, gente saindo do projeto, doença, 10 mil dólares em jogo e... enfim, foi loucura. Esse vídeo é sobre esse jogo aqui. I like it. It's cool. Mas, antes de mostrar ele pronto, eu quero falar como a gente chegou nesse ponto. Março desse ano, a Opera GX e o Game Maker anunciaram a Note Me Game Jam, uma Game Jam que ia distribuir 33 mil dólares em prêmios e que os ganhadores iam ser anunciados no canal do PewDiePie. Além disso, os jogos que entrassem no top 10 iam ganhar máquinas de arcade. Sim, uma máquina de arcade física ia ser feita do jogo, sabe? Arcade, fliperama. Pois é, somente jogos feitos no Game Maker poderiam participar, e eu uso o Game Maker há aproximadamente muitos anos, então eu precisava participar disso. Não era pouca bosta isso aqui, e eu tava com vontade de me dedicar 100% pra uma Game Jam, coisa que eu só acho que fiz uma vez, com esse joguinho aqui. Claro que desde que eu vi o anúncio que a Game Jam aconteceu, eu já comecei a me preparar, mas tudo começou de fato dia 4 de março, quando o tema foi anunciado e a gente podia começar a trabalhar no jogo. Tema esse que foi, e a noite mudou tudo. Eu comecei a pensar em várias ideias de um joguinho pra esse tema, sempre conversando com meu amigo, Garop, e a gente pensou em jogos de lobisomens, zumbis, fantasmas que atacam de noite e se escondem de manhã. Pensei num jogo que era plataforma de manhã e top-down de noite, num jogo que era sólido e que o vazio se invertia quando mudava de dia pra noite, você tipo ia pro outro lado assim. Mas um problema com essas últimas ideias é que já existiam jogos assim. Um jogo que você muda de top-down pra plataforma já existe, e essa ideia do vazio com sólido meio que trocarem, eu acho que eu pensei nisso só porque eu já vi num jogo da Nitrome. E uma regra que eu coloquei pra mim mesmo nessa gen é que eu queria fazer algo mecanicamente único, algo que eu, pelo menos, nunca vi sendo feito. Claro que criadores diferentes podem fazer coisas semelhantes, né? Existem vários jogos bons de plataforma que são mecanicamente quase a mesma coisa. Com certeza já existem jogos parecidos com Starboy, por exemplo, o jogo de plataforma com tiro já existe, todo mundo já conhece, e jogos lineares com colecionáveis também já existem. A gente tem Crash e tem Rayman, que é um ótimo exemplo. Mas eu também sei que eu me orgulho muito de ter feito comeback, mesmo ele não sendo muito bom. Ele mecanicamente traz algo que eu nunca vi, eu não conheço nenhum outro jogo igual a esse, e eu gosto muito disso. Então eu acabei escolhendo essa ideia aqui, um jogo de plataforma que toda vez que o personagem pula, troca o dia pela noite. Aquilo que tinha espinho de manhã não tem de noite, uma planta que floresce de dia não floresce de noite e vice-versa. Todo inimigo ou toda plataforma que tiver nesse mundo pode ter sua versão de dia e sua versão de noite. Eu já vi mecânicas parecidas com essa em jogos tipo Mario 3D World, Mario Galaxy, e eu mesmo fiz uma fase que tem uma mecânica semelhante a essa no Mario Maker, mas em todos esses jogos o uso geralmente é muito limitado, geralmente só é um bloco e pronto. Ia ser completamente diferente fazer um jogo inteiro em volta disso. Não só fazer o terreno mudar, mas poder fazer todos os elementos do jogo inverterem seu propósito quando chega de dia ou quando chega de noite. E eu gastei basicamente o primeiro dia inteiro só pensando nessa ideia, pensando no visual do jogo, como ele ia ser, pensando como é que o personagem ia se mexer. Eu imaginei o jogo se passando em um grande jardim pra combinar com esse negócio de sol e lua. E eu até acabei desenhando essas folhas aqui. Pro personagem, eu pensei no carinha que ia ter cara de sol de manhã e cara de lua de noite. Eu comecei desenhando ele com cara de lua e eu achei tão carismático que eu pensei, na real, ele vai ter cara de lua mesmo. E daí eu já parti pro protótipo. Programei um sistema básico de colisão pro personagem, que é um sistema que eu sempre uso no Starboy inclusive. Programei as gramas, um sistema de dia e noite, que muda quando você pula, e pronto. Agora a gente tem isso aqui. Eu ainda não sabia como é que o personagem ia passar pelas fases, como é que ele ia terminar, se ia ter uma bandeira, sei lá, mas eu imaginei uma linha de chegada com alguns colecionáveis opcionais no caminho. E só pra eu poder prototipar melhor, eu coloquei essa estrelinha aqui como esse colecionável. Comecei a distribuir ela pela fase e... ok. Só de fazer isso aqui eu já percebi uma porrada de coisa. Além de perceber que esse jogo ia funcionar muito bem, eu notei que era muito mais divertido se o jogo fosse sobre colecionar as estrelas. Os problemas que saíam disso aqui, de ter que pegar todas as estrelas da fase na ordem que você quisesse, eram muito mais interessantes do que um jogo sobre ir de A a B, simplesmente consiga chegar na bandeira, sabe? Percebi também que isso aqui é um puzzle, também conhecido como quebra-cabeça, mas eu vou chamar de puzzle porque eu prefiro puzzle. E eu sabia que o jogo ia ter elementos desse gênero, eu só não sabia que ele ia ser, de fato, um jogo de puzzle. Enquanto eu fui prototipando, eu fui percebendo que, eita, durante os próximos dias eu vou ter que fazer um puzzle, meu primeiro puzzle, inclusive. E eu tava bem animado pra isso. Mas, vamos lá, eu quero ficar 100% satisfeito com a movimentação desse personagem antes de começar a fazer as fases, né? E pra isso, eu acho bom começar a animar ele. Eu não sou particularmente bom nisso, mas eu fiz uma animação dele correndo, ele parando,
parado e um frame dele pulando. Super simples, porque eu tô com pressa. Ele tem um pulo bem baixo, ele pula tipo um bloquinho só da fase. Não anda muito rápido, se movimenta só o necessário. E nada impressionante, mas eu não tinha imaginado ele pulando pra todo lado, que nem o Meat Boy, ou voando pela fase. E agora que eu tô satisfeito com a movimentação dele, eu já posso partir pras fases, que vai ser o principal desse jogo. Aliás, por esse motivo, eu vou descrever bem mesmo só umas 2 fases. O resto eu quero que vocês descubram como é que resolve elas. E essa foi a primeira fase que eu fiz, que basicamente introduz o jogador a esse esquema de chão roxo e chão verde. Pois é, eu troquei a cor do chão e fiz a estrela ser tipo uma flor também. Nessa fase eu mostro pro jogador que além dele ter que precisar entender como ele vai chegar nas estrelas, é importante saber em que ordem. Porque nesse caso, por exemplo, se você primeiro pegar a estrela mais próxima do jogador, você tá preso, não tem como sair vivo dessa situação. E esse tipo de coisa eu só aprendi experimentando com o jogo mesmo. Toda vez que eu descobri alguma coisa interessante durante a prototipagem dele, eu já pensava como é que eu ia colocar isso numa fase de modo que o jogador descobrisse isso também. Quando eu percebi que o jogador podia morrer não só pelo pé, mas como pela cabeça, por exemplo, eu coloquei isso numa fase. Quando eu descobri que ele podia ir de uma plataforma para outra caindo, sem precisar pular, eu coloquei também. E é claro que essa fase aqui também tem uma ordem certa de pegar as flores. Só pra fazer a gente pensar mais um pouquinho ativamente. Puzzle geralmente faz o jogador pensar ativamente, né? É um estilo de jogo que não dá pra você jogar de maneira passiva, só indo atrás daquilo que tá brilhando, pulando dos espinhos e tentando morrer. Braid faz muito isso que eu fiz, inclusive. Tem uma fase específica que você tem que matar todos os monstros da tela, mas matando eles da forma mais óbvia, você fica preso. Só depois de pensar melhor na maneira que os inimigos estão posicionados, você consegue matar todos eles e passar de fase. E, falando em Braid, enquanto eu tava fazendo esse jogo, eu vi boa parte das palestras do Jonathan Blow disponíveis no YouTube. Mas claro que eu não fiquei obcecado nele, só vendo coisa dele. Tem muita coisa boa de puzzle aí pela internet, e eu vi bastante coisa. Eu vi uma quantidade absurda de vídeos sobre, li artigos, vi gameplays, rejoguei jogos que eu gosto e que tem elementos de puzzle, tipo Babazil, e até comecei a jogar jogos do gênero que eu já tinha vontade de jogar antes. Fazia tempo que eu queria jogar Lakehead, por exemplo, e essa foi a ocasião perfeita pra começar. Boa parte do meu trabalho é estudo, não reclamando, eu adoro estudar sobre isso. Mas, voltando pro jogo, agora que a gente tinha a base do jogo funcionando, eu queria fazer um loop de jogo funcional, que seria construir pelo menos umas 4 fases 100% funcionais e bem polidinhas. É tipo uma quantidade pequena de fases que funciona bem certinho. A intenção era gastar os próximos 4 dias nelas, passar uma semana fazendo o resto das fases, completando um total de 16 fases, e depois passar 3 dias polindo o jogo, implementando as músicas, fazendo o menu, saves e tudo mais. E falando em músicas, esses 4 dias se passaram, o jogo já tava ficando redondinho, eu vi as pessoas quebrando a cabeça pra passar do jogo, rindo como era fácil morrer e de como tudo funcionava, se sentindo burras, que é parte da experiência mesmo, mas ainda não tinha música. Então, eu chamei uma amiga minha que já trabalha comigo, e dia 12 eu mandei todas as referências certinhas que eu pensei pro jogo. Mandei as referências sonoras, as referências musicais, e vamos lá, vamos trabalhar no jogo, que o tempo tá apertado e a gente tem muita coisa pra fazer. E você me pergunta, você não se sente pressionado demais com esse tanto de meta pra esse prazo tão curto? Você não vai ficar pensando muito no jogo? Então, não, porque era literalmente impossível não pensar no jogo. Durante toda a duração da Gen eu fiquei respirando esse jogo. Eu tava trabalhando sentado no jogo mais de 8 horas por dia. Alguns dias eu chegava a 10 horas trabalhando nele. Eu deixei de ir pra academia todo dia, passei a só caminhar algumas vezes na semana, só pra manter o sangue fluindo. Isso sem contar o período que eu tava estudando pro jogo, ou jogando jogos que são de puzzle. Quando eu não tava trabalhando nele, eu tava pensando nele. Eu sonhei com ele múltiplas vezes, eu sonhava com fases que não existiam, eu sonhava com a resolução de algum bug que eu tava tendo problema, sonhava com uma mecânica nova. Eu lembro de ter vários sonhos, inclusive, que só tava de noite, assim, tinha coisas acontecendo, mas tava de noite. A realidade é que durante esse tempo todo, eu respirei o jogo. Eu até visitava minha namorada, mas quando eu via ela, eu tava no notebook trabalhando ou colocando a irmã dela pra testar. O que não foi em vão, eu realmente tava gostando desse jogo. Eu consegui fazer muita fase em pouco tempo, e fases bem funcionais. Boa parte das descobertas que eu tive fazendo o jogo, eu consegui transmitir pro jogador. Até consegui fazer um mundo novo, que ia ocupar a segunda metade do jogo. Um mundo de nuvens, com essas joaninhas que voam. A intenção era que elas fossem joaninhas, você pode interpretar como você quiser. Que quem fez, inclusive, foi o Garop. Ele tá desenhando vários monstros pro Starboy também, ele é bem brabo. E é ele que vai fazer a arte oficial do jogo. Então segue ele nas redes sociais. Toda vez que eu quero fazer um monstro, eu explico o papel desse monstro dentro do jogo, e ele me manda várias alternativas, ele é brabo. Enquanto eu tava trabalhando nas fases, volta e meia ele me mandava um rascunho do nosso protagonista, e ele tava empolgado pra esse jogo tanto quanto eu. Aliás, falando do protagonista, ele meio que não tinha um nome. A gente chamava ele de Luano, Lucas, Luciano, Lúcius e... na verdade, nem o jogo tem o nome ainda, né? Mas eu já tinha pensado em alguns. Eu tava pensando em alguma coisa que tivesse lua e jardim. Mas eu queria que o jogo fosse fácil de encontrar, eu queria que o nome dele soasse mais original. E Moonleap, além de me agradar em todos esses aspectos, ele tem uma relação direta com a mecânica principal do jogo. Moon é lua e Leap é tipo
pulinho, saltitar, etc. Eu já fiz o meu logo, meti no menu e show, tudo dando certo. Até que minha placa de vídeo simplesmente decide desistir. Mas calma, não é a primeira vez que isso acontece, ela faz isso às vezes. Tem alguma coisa muito errada na minha placa de vídeo, ela é velha, eu comprei ela usada, e ela esquenta tipo muito, ela sempre tá com mais de 80 graus. Então eventualmente quando ela chega do 100 ali, ela só desliga pra minha segurança. Mas tá tudo bem, eu liguei o PC novamente, abri meu gabinete pra ele respirar melhor e vamos trabalhar no jogo. Só que o jogo não tá abrindo. Aparentemente, o projeto tá corrompido. Eu acho que enquanto eu tava salvando o projeto, o computador desligou e o arquivo do projeto ficou corrompido. Todos os arquivos do jogo estão aqui, todos os códigos estão aqui, os sprites e tudo mais. Eu só tô tendo problema com esse arquivo aqui, YYP. É um arquivo do Game Maker que junta todos esses códigos aqui e tudo mais. Vamos tentar abrir ele no bloco de notas pra ver o que tá rolando. Geralmente os arquivos do Game Maker você pode abrir no bloco de notas pra ler os códigos e tudo mais. E... ok, tá vazio. Vamos tentar pegar o YYP de uma versão antiga do projeto e... tá, não funcionou. Vamos tentar importar todos esses arquivos que a gente tem aqui em um novo projeto e ver se... ok, não funcionou também. Certo? Agora a gente pode entrar em desespero. Eu tinha alguns backups do projeto, mas eles estavam bem antigos, considerando a quantidade de coisa que eu fazia todo dia, né? Então eu saí pela internet procurando alguma maneira de consertar isso, alguma maneira de recuperar esse arquivo, ou importar os arquivos que eu tenho no jogo para outro projeto, e eu achei quase nada. Felizmente, quase nada. Porque eu achei um cara que fez algo chamado YYP Maker, que simplesmente criou um novo YYP para o seu projeto. Um novo arquivinho desse, lindo e organizado. E, dito e feito, eu usei esse programa no meu projeto e show de bola, tudo funcionando perfeitamente. Ele abriu e tava tudo lá e eu tava feliz demais. Depois disso, foi tudo dando muito certo, mais certo do que eu imaginei, na verdade. O jogo tava 100% funcional, faltava só as músicas e os efeitos sonoros. Então, dia 16, eu mandei uma mensagem pra minha amiga que tava fazendo as músicas e claro que eu tava super curioso pra ouvir essas músicas. Mas eu não tive resposta. Pensei, tudo bem, ela deve estar cuidando de algum detalhe final e deve me mandar amanhã. Fui dormir e, se eu não me engano, em torno de umas 4 da manhã, eu acordei no meio da noite, fui checar meu celular antes de voltar a dormir e vi uma mensagem dela. Uma mensagem extremamente sincera, explicando que por conta de problemas pessoais, ela não ia conseguir enviar a música. Não era questão de perfeccionismo, não era com má vontade, ela só teve muitos problemas enquanto trabalhava nessa música, problemas pessoais que eu não vou entrar em detalhes aqui, e assim... obviamente eu fiquei chateado, mas geralmente eu defino o que precisa ser entregue e quando precisa ser entregue. Então é óbvio que não vai acontecer de eu atrasar algo pra mim mesmo. Ou pelo menos não vai ser a mesma coisa de deixar de entregar algo pro meu chefe, por exemplo. Eu já tive épocas na minha vida que tava passando por uns pepinos tão fortes que não conseguia trabalhar. Então, não ataquem minha amiga. Eu tô até não falando o nome dela pra evitar gente de fora se metendo nisso. Ela é uma ótima artista, já fez trabalhos incríveis pra mim, e essa foi a primeira vez que a gente passou por algo do tipo. Eu vou continuar trabalhando com ela normalmente, ela já se desculpou, e tá tudo bem. Agora voltando pro jogo, claro que, mesmo compreendendo essa situação, eu entrei em pânico, né? Obviamente eu entrei em pânico. Eu li essa mensagem dia 17 e a Jean acabava daqui a pouco. Então levantei da minha cama, fui fazer um chá pra me acalmar e comecei a pensar no que eu podia fazer. Então peguei meu chá, fui pro computador, falei no Twitter que eu tava precisando de alguém pra fazer música pra esse jogo e que precisava disso pra amanhã de noite. Fui atrás de muita gente no Twitter que tava procurando trabalho de game áudio, achei pessoas muito boas, mandei e-mail pra elas também, mandei mensagem pra Dani, que inclusive já trabalha comigo fazendo os efeitos sonoros do Starboy, mas me imaginem fazendo tudo isso sem ter dormido de noite direito. Eu não sabia se alguém ia me responder a tempo, eu não sabia se ia dar tempo de o jogo ter alguma música original, mas eu sabia que eu podia usar música de uso livre. Tem gente que faz música aí pela internet e deixa as pessoas usarem onde elas quiserem. E eu fiz uma versão 100% funcional do jogo, só com música de uso livre. Claro que, assim, não é exatamente o que eu queria, não tava na textura que eu queria, mas servia. Certo, as coisas começaram a ficar claras novamente. Principalmente porque, logo depois de ter feito essa versão do jogo, a Dani finalmente me respondeu. E ela disse um simples Gu, eu acho que eu consigo sim. Eu acho que já me fez pular de felicidade. A gente foi fechando como é que tudo ia funcionar, ela foi entendendo melhor como esse jogo funcionava, não prometeu fazer os efeitos sonoros, mas eu pensei na mesma hora que ela falou, tudo bem, eu faço, eu não sou bom nisso, mas eu consigo fazer alguma coisa. Umas 2 da tarde, ela começou a fazer a música, e a Jen ia acabar no dia seguinte, às 8 da noite. Pois é, 30 horas pra fazer a trilha sonora de um jogo. Eu fiz os efeitos sonoros, que estavam funcionais, fui enchendo o saco do Garop, que tava fazendo a arte, mas ele parecia estar fazendo avanço, então show. A Dani também tava sempre entrando em contato comigo, e falando que ela tava fazendo avanço, ela tava bem dedicada, ela usou todo o tempo mesmo, então tudo show. Ainda tava polindo o jogo, acabei fazendo umas 2 fases novas, tirando uma fase que não tava muito boa, fazendo vários pequenos ajustes no jogo, e no dia 18, 2 horas da manhã, a Dani disse pra mim que ia conseguir fazer os efeitos sonoros do jogo. Ó que beleza. Mandei pra ela
ela os efeitos sonoros que eu tinha feito, expliquei como eu queria que eles fossem, e no mesmo dia, às 3 da tarde, ela só não mandou os efeitos sonoros, como ela também mandou essa musiquinha aqui. Eu obviamente fiquei bem emocionado escutando isso aqui, eu literalmente chorei ouvindo, tá perfeito, tá na textura que eu queria, do jeito que eu queria, e ficou até melhor do que eu imaginei, sinceramente. E eu queria explicar pra vocês como foi o processo de criação dessa música, mas eu acho que tem alguém que pode explicar melhor do que eu. Eu fico até feliz que, tipo, você falou comigo num dia e eu tinha que entregar no outro. Eu fico até feliz que foi isso, porque diminui o meu tempo de ansiedade comigo mesmo, tá ligado? Porque a ansiedade que era, tipo assim, caraca, que pressão, que pressão, que pressão. Só que essa pressão durou, tipo 20 minutos, que eu falei, cara, tem que começar agora, senão não vai dar. Mas, enfim, todas as vezes que eu faço música, eu ou começo cantarolando música que nem uma idiota, ou eu começo no piano. E aí eu fiz isso daqui, no piano. Que é uma bocinha nova, né? Uma bocinha nova lá. E eu falei, cara, as coisas que eu sei que eu preciso ter nessa música é uma basezinha meio besta e uma bateria ainda mais idiota. Que é basicamente um kickzinho mais padrãozinho aqui, né? Eu adorei esse daqui, porque ele parece um pedaço de papel. Uns tons. Inclusive, eu peguei esse daqui, que é meio que uma bolinha. E eles vão dando, tipo, ritmo e um cowbell. Porque, cara, eu amo um cowbell. É uma coisa muito ridícula. Eu não consigo pensar que uma pessoa inventou uma percussão que é um sino de vaca, tá ligado? Tipo... E tudo junto fica... Depois eu acabei fazendo uma outra variação aqui, que eu queria que fosse o mais estranho possível. Aí depois que eu fiz a bateria, eu acabei vindo pro baixo, que ele é um pouquinho mais presente. E eu percebi que na música do Baba Is You, às vezes eles tinham um ostinato, assim, então eu trouxe eles pra cá também. E aí aqui na parte 2, eu criei essa melodia aqui que eu achei super idiota. Tem uma hora que entra um baixão, assim, e até meio estranho, tipo, super fat, assim. Que é o que entra aqui que acaba dando peso pro refrão. Você chegou e falou assim, pô, tu acha que vai ter tempo pra fazer os efeitos sonoros? E aí eu falei, cara, eu não sei nem se eu vou ter tempo pra terminar a música. Pensei, pô, se o nosso jogo sair numa máquina, né, de uma arcade, pô, podia ter uns efeitos sonoros maneiros, né? Comecei a ficar satisfeita, assim, com a coisa da música. Eu falei assim, mano, eu acho que eu vou fazer os efeitos sonoros. E aí, tu curtiu e eu falei, pô, talvez ele curta a música e tal. Porque eu testei os efeitos sonoros com a música e eu achei que ficaram muito bem, assim. Aí eu mandei a música e você falou que adorou. Eu tava tipo, ai, graças a Deus, porque era tipo 5 da tarde, eu tava muito nervosa. Eu ia fazer uma live mais tarde ainda. E eu tava do tipo, ai, por favor, que ele tenha gostado. Porque eu não sei nem como eu vou fazer pra fazer esses ajustes em tipo 1 hora, tá ligado? Mas foi ótimo, foi maravilhoso, assim. Foi bem divertido, sabe? Tipo, eu adoro criar coisa idiota. Eu adoro criar coisa idiota. Show! Voltando pro joguinho, a gente ficou bastante tempo arrumando a mixagem do jogo, mas depois de terminar isso, só paz. O jogo já tava prontinho pra enviar, só coisa boa, coisa bonita, tudo perfeito. Agora é só colocar a arte de capa do jogo, e é isso, né, Garop? Né, Garop? Garop. Mas é claro que eu não ia ter paz em nenhum segundo dessa jam. O Garop simplesmente não tava me respondendo, depois ele falou que tava fazendo, mas ainda não tinha terminado. O que é preocupante, porque faltava, tipo, 1 hora pra terminar a jam. Ele continuou me respondendo isso, e uns 30 minutos antes do final da jam, eu simplesmente fiz outra capa e enviei o jogo mesmo assim. Tava tudo redondo, fora a capa. E eu fui até tomar um banho, e no meio do banho, ele me manda a porra da capa. 10 minutos antes da jam acabar. E foda que não basta ser atrasado, ele ainda tem que ser muito bom. Eu amei a capa do jogo, fui correndo com o shampoo no cabelo, abri o Photoshop, coloquei a logo na capa, mandei a capa pro jogo e pronto. Acabou.
Finalmente acabou, pelo amor de Deus acabou. Eu nem sei como, mas deu tudo certo. Eu enviei o jogo a tempo, ele tava perfeitamente funcional, tava tudo certo. E agora? Né, amigo? Agora eu vou dormir. Mas a história não acaba aqui. Uma semana depois do prazo final de envio dos jogos, eles iam anunciar 10 finalistas da Gen. Depois disso, ia ter uma semana de votação pra galera decidir quem ia ser o primeiro lugar. E né, é óbvio que eu queria chegar no top 10, mas eu deixei minha cabeça em outro lugar. Literalmente, eu fui pra São Paulo e fui pro Lollapalooza. Pois é, muito show. Fato curioso, eu paguei esse Lollapalooza em 2019, eu só fui nele agora porque pandemia. Foi muito da hora, é sempre bom, eu curti muito. Se você viu um ponto verde neon em algum show, sou eu. E quando eu cheguei aqui em Brasília, eu acabei descobrindo duas coisas bem impactantes. A primeira é que tinha saído os finalistas da Game Jam e, entre mais de 300 jogos que participaram da Jam, eles colocaram o jogo no top 10. Eu tava entre os finalistas da Game Jam. Agora, eu ia pra votação final. Pelo amor de Deus, foda demais. E a segunda coisa que eu descobri foi no hospital. Eu entrei em contato com alguma bactéria quando eu tava lá em São Paulo e agora eu tô com pneumonia. Você pode perceber que minha vida é bem temperada, né? Sabe quando as pessoas falam, a vida é uma montanha russa? Pois é, a montanha russa da minha vida é mais ou menos assim. Alright, cool. Mas, vamos lá, eu vou ter que ficar de repouso mesmo, então eu fui pedindo pro pessoal dar uma olhada no meu jogo, fui pedindo pro pessoal votar, postei no Twitter, postei um vídeo curtinho aqui no YouTube, postei sobre no Instagram, e todo mundo foi me ajudando também. Eu sinceramente nem esperava o tanto de apoio que eu recebi, das pessoas que eu recebi, todos os meus amiguinhos de internet me ajudaram, e eu amo vocês demais. Muito obrigado. E agora é hora de saber o resultado das votações. Eu fiz esse vídeo com antecedência e eu nem sei o resultado enquanto eu tô gravando esse áudio pra vocês. Eu tô genuinamente nervoso enquanto eu falo aqui com vocês, então vamos lá, que é hora de saber quem são os ganhadores dessa Gen. The greatest internet browser just got even greater. Opera GX, baby. They recently had a hashtag Notice Me Game Jam with over 300 contestants with the theme of Then the Night Changed Everything. And it brought in some incredible games. This is the winner, Moonleap. I like it. It's cool. Ganhamos! Primeiro lugar! Primeiro lugar! Tô todo sujo de champanhe. Você não tem ideia do quanto eu fiquei feliz com isso? Na real, quando eu recebi a notícia, eu fiquei preocupado. Eu queria confirmar pra ver se era isso mesmo. Muito obrigado a todo o pessoal do Twitter que votou em mim. Muito obrigado a todo mundo aqui do YouTube que votou em mim. Um monte de artista fez fanart pra gente. E vou deixar aqui passando na tela, porque tem muita arte legal que vocês fizeram. E muito obrigado a todos meus amiguinhos. Muito obrigado, Marcos Castro. Muito obrigado, Fênix. Core das Antigas. Colônia Contra-Ataca, o Sr. Wilson. Rick Editor, que retweetou também, falou desse joguinho. Muito obrigado, Dani, por ter aceitado participar desse projeto. Eu fico muito feliz. A reação da Dani foi muito bonitinha, inclusive, eu vou deixar aqui. Ai, tô nervosa. Hashtag Notice Me Game Jam with over 300 contestants with the theme of Then the Night Changed Everything. And it brought in some incredible games. This is the winner, Moonleap. Muito obrigado, Garop, por ter feito a arte, por ter me acompanhado esse tempo todo. Você sempre faz eu me sentir menos sozinho nesse processo. Uma galera que faz jogo aqui no Brasil ficou compartilhando o jogo. Todo o pessoal que me acompanha nas redes sociais. Eu fiquei feliz demais. Eu sou muito grato. Muito grato mesmo. Queria agradecer minha família também. Vocês não têm ideia do quanto minha família participou disso. Minha irmã me ajudou muito. Minha namorada me ajudou muito. Minha mãe pediu pra todos os amigos dela votarem. Botou uma foto do jogo no perfil. E não só minha família mais próxima, tipo mãe, irmã e tudo mais. Todo o resto da minha família me ajudou. Toda a minha família é muito unida. Todos os meus tios e tias, e tem muito tio e muita tia, todos me ajudaram, todo mundo ficou votando, e eu tenho certeza que boa parte dos votos que o jogo recebeu veio lá do Amazonas. Eu tô muito feliz, vocês não têm ideia do quanto isso vai me ajudar, vocês não têm ideia do quanto isso vai me ajudar a continuar fazendo o jogo, do quanto isso vai me ajudar a continuar trabalhando com o que eu gosto. É um sonho absolutamente louco esse meu, de fazer jogo, mas é o meu sonho, eu sou um artista, e esse é o tipo de arte que eu decidi criar. É isso que eu decidi fazer pra mim, é isso que eu sempre quis fazer, e é isso que eu tô tentando fazer dar certo desde que eu tenho uns 8 anos.
E parece que tá dando certo, né? Eu faço jogo desde que eu me entendo por gente. E imaginar que algum dia eu ia conseguir qualquer coisa perto disso me deixa muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito obrigado a todos vocês.